Olá a todos, sou o Marco Pedroso e esta é a minha leitura do Sporting Benfica da 28ª jornada da Liga Betclic. Na primeira fase de construção, o Benfica procurou fazer mais jogo exterior, evitando a ligação por dentro com os seus dois médios. Fruto também de uma pressão agressiva do Sporting, que colocava 3 homens mais adiantados, defendendo nos corredores de uma forma assimétrica, o Geni e Katam a pressionar, portanto, logo no corredor lateral, o lateral a bater com o lateral do Benfica, com o Orsnes, e deste lado Pedro Gonçalves procurava um meio termo aqui entre pressionar o central António e ao mesmo tempo poder controlar aqui o lateral Bá, ou na eventualidade de já não chegar a tempo, ser o médio Morita a vir aqui fazer a pressão neste corredor. Portanto, o Benfica, sempre que fez essa construção exterior, teve muita dificuldade, a bola circulando pelos centrais, quer por um lado, quer por outro, e entrando nos laterais, a pressão era muito agressiva, bloqueavam depois novamente os avançados do Sporting. O Trincão, neste caso, bloqueava aqui a ligação novamente por trás do central. O ponta de lança, Gyökeres, controlava o médio mais próximo, portanto, que baixava mais, neste caso, e havia muita dificuldade do Benfica conseguir sair, muitas vezes a tentar ligar rapidamente, quando a bola entrava no lateral, ligar a ala por dentro, aqui neste caso o Neres, e o Neres logo a levar pressão do central, e a não ter espaço para conseguir ligar o jogo, portanto, através de falta tática o Sporting parava o jogo. Também algumas vezes aconteceu a variação, a bola poder vir a um central, ir a outro central lateral, e o lateral procurar o lateral do lado contrário, para tentar criar desequilíbrios, mas depois o lateral iria bater com o lateral e havia esta dificuldade nesta fase. Algumas vezes o Benfica conseguiu ligar, mas poucas, por questões estratégicas também evitou estas ligações por dentro, mas conseguiu ligar tanto entre a bola entrando no central e regressando novamente ao guarda-redes, ao Trubin, a bola entrou aqui, por exemplo, no João, e o médio assaltado do Sporting, médios controlavam médios, e havia espaço depois aqui para Rafa poder receber a bola entre linhas e procurar as corridas, portanto as diagonais do Tankstead entre os centrais. Não aconteceu muitas vezes, mas era uma possibilidade. Entretanto, numa segunda fase da construção, o Benfica, com posicionamentos também, uma construção a 2 ou a 3, portanto com os laterais mais subidos, com os dois médios mais próximos, os alas por norma por dentro, com o ponta de referência. Neste caso, os 3 avançados, a linha de 5 do Sporting, os 2 médios pela frente, os 3 avançados. Em algumas vezes, portanto, está-me a faltar isto aqui, é o Rafa, que andava entre linhas. Portanto, em algumas vezes construíram a 3 com o João Neves aqui entre os centrais, para permitir que os centrais tivessem mais largura e houvesse maior dificuldade em controlar este posicionamento por intermédio dos avançados do Sporting. E nas vezes que o conseguiam, portanto, a bola entrava e o central de fora, portanto, carregava e conseguia descobrir ou por fora ou por dentro o lateral ou o ala, e permitia depois poder circular novamente entre médios a bola e descobrir o lado contrário. Algumas vezes foi por dentro, outras vezes, menos vezes aconteceu, portanto, por fora o João, o Florentino a servir de pivô e a bola a poder depois entrar aqui e, sobre a pressão, jogar novamente para fora e o central poder carregar o jogo. Por norma, a segunda fase de construção foi feita desta forma.
Quando chegavam às zonas de finalização, portanto, metiam o lateral, portanto, o ponta, o ala do lado contrário, portanto metiam 4 homens e com um quinto homem à entrada, um médio à entrada da área. Portanto, quando perdiam bola, Benfica rapidamente tentava reagir à perda da bola, procurando fazer falta tática e impedindo o Sporting de transitar. Algumas vezes o Sporting transitou por intermédio dos médios alas, mais o Géni Catama em progressão, ou dos avançados, neste caso Trincão, ou o Pedro Gonçalves em progressão, e depois procurando os movimentos de profundidade dos geoqueres. Em algumas situações, portanto, na recuperação, procuraram direto o movimento na profundidade dos geoqueres, e para depois os geoqueres temporizar e deixar que aparecessem mais 3 homens para poder ligar e criar situações de perigo na área contrária. Na primeira fase de construção do Sporting, o Sporting colocava os 2 centrais bem abertos, com o Coates a ficar aqui mais por dentro e o Ullmann aqui mais ao lado do Coates, e entretanto tinha nas suas costas, portanto, o Morita e o Trincão, formando aqui quase um quadrado para atrair por dentro e depois dessa atração poder utilizar a profundidade dos laterais, neste caso, em função da zona da bola, do lado da bola. Neste caso o Pedro Gonçalves ficava mais aberto, criando aqui, atraindo aqui adversário também, e a bola iniciava sempre pelo Inácio, entrando depois no Israel, e fruto da pressão do Benfica, neste caso com Textena a controlar um dos médios, neste caso aqui o Coates a fazer de médio e o Ullmann, o Rafa faria a pressão depois no central, e a bola ao rodar para lá seria o Tengsten a controlar aqui o central também, e o Rafa a fechar novamente a controlar um dos médios. A bola muitas vezes entrava, portanto, Inácio, Israel, Coates, faziam aqui este triângulo, e depois, em função da pressão do Benfica, neste caso, e na basculação dos jogadores, a bola vinha fora, ao lateral, e ao vir fora e havendo pressão, a bola depois entrava num dos médios, neste caso no Morita, e circulava novamente por trás pelo central, entretanto, com Coates a procurar a amplitude do Géni daquele lado, e procurando promover aqui situações de 1 contra 1 com o lateral, o Ornes, para ultrapassar esta fase, portanto, esta ligação da construção com a criação, com a amplitude e profundidade do médio ala, neste caso do Géni. Depois, outra das possibilidades seria portanto, a atração a um dos corredores, portanto, a bola a poder entrar por fora num dos corredores, havendo a pressão, batendo aqui o ala com o lateral, e o controle, neste caso aqui do Coates a ser feito pelo Tengsten, a pressão do central aqui, o Rafa a tentar pressionar o central, e um dos médios, os médios a baterem com médios, neste caso, quando a bola vinha ao corredor lateral, a pressão do João Neves
o Florentino em cobertura, portanto, libertava um dos médios do Sporting do lado contrário, e muitas vezes esta ala não conseguia fechar a tempo e permitia que a bola circulasse de um corredor ao outro, com a ligação dos médios, médio para médio, e procurar depois a profundidade do Gyökeres nas costas da pressão do lateral do Benfica. Isto seria a outra forma que o Sporting encontrou para ultrapassar esta primeira fase de pressão do Benfica, em função de alguma dificuldade dos alas do Neres e do Di Maria conseguirem fechar o jogo por dentro. Portanto, era um dos objetivos, tanto como no Sporting se evidenciou, que era primeiro controlar o espaço interior, fechar o espaço interior para não deixar a bola entrar por dentro da equipa, obrigando a jogar por fora, e depois por fora, havendo um controle e uma agressividade para tentar recuperar a bola o mais rápido possível. Do lado do Benfica nem sempre houve essa capacidade, fruto das características individuais de Di Maria e de Neres. O Sporting nessa fase e nesse momento foi mais consistente, fechou melhor os espaços por dentro, não deixou o Benfica muitas vezes jogar por dentro, portanto, tentando cortar as linhas de passe, o que tornou a equipa um bloco mais consistente. Na segunda fase, o Sporting a fazer a sua construção a 3, os seus 3 centrais, os médios alas mais projetados, os 2 médios do Sporting, ponta Gyökeres, deste lado Trincão, deste lado o Pote, a profundidade aqui do Mateus Reis. O Benfica a montar aqui um 4-4-2 nesta fase, impedindo ou tentando com que o Sporting não conseguisse entrar por dentro, que é o seu forte, é criar condições para ter posicionamentos próximos dos avançados e dos 2 médios, criando aqui ligações curtas. Não conseguindo, essa ligação depois é feita de dentro para fora, portanto, ligações com os avançados por dentro e a profundidade e amplitude dos médios alas também, quer de um lado e do outro, de forma a desbloquear esta pressão do Benfica. O Benfica, neste caso, aqui com os 2 avançados, Rafa e Tengstedt, com os dois alas, ora bem, 4, isto é o guarda-redes, 4-2. Nesta fase a pressão era feita com o Tengstedt e com Rafa. O Sporting conseguia, criando aqui também a pressão, bater médio com médio, neste caso. O Sporting conseguia desbloquear esta fase de construção, esta segunda fase, através de uma circulação onde utilizava os médios para servir de apoio, obrigando os 2 avançados e os 2 médios quase a fazerem aqui um 5 contra 4 nesta fase, e depois os alas, os avançados do Sporting, aqui neste caso o Trincão e o Pedro Gonçalves, a tentarem explorar este espaço nas costas dos médios quando iam à pressão. Umas vezes batia homem com homem, médios com médios, outras situações em que a pressão era feita com o João Neves e o posicionamento do Florentino a ficar em cobertura, portanto, de forma a que não houvesse tanto espaço por dentro e o Florentino conseguisse vir equilibrar aqui mais este espaço no corredor central, mas o Sporting conseguiu ultrapassar esta primeira linha de pressão
e utilizar os corredores laterais também com a profundidade dos seus médios alas a ganhar essa vantagem. E chegando com relativamente perigo as zonas de finalização também, com o avançado, com os dois alas e com mais um médio, neste caso avançado, o ponta de lança, os dois avançados, o Pedro Gonçalves e o Trincão, com um médio de apoio e ainda um dos alas também do lado contrário, poderem entrar e fazerem aqui, colocarem 5 homens nesta fase. Em relação ao gol sofrido do Benfica nos primeiros segundos, é um passo atrasado, neste caso do Otamendi para o Trubin, a bola circula do Trubin para o António e o Bá na aproximação para tentar abrir a linha de passe para poder receber esta bola por fora, deixa-se interceptar pelo Pedro Gonçalves, que depois, com a sua capacidade individual, consegue desequilibrar, portanto tirando 2 adversários do caminho e criando situações aqui, uma situação de cruzamento, um cruzamento na qual o Geni vai aparecer aqui na área solto, no segundo poste, e vai finalizar, portanto ainda com um pequeno desvio após o cruzamento do Trubin, e a bola sobra para o Geni, que acaba por aproveitar esse momento e materializar o primeiro gol do Sporting aos 46 segundos. Portanto, neste momento aqui, para descrever o gol do Benfica, quase a terminar a primeira parte, um livre lateral com Di Maria a bater uma bola tensa, portanto, a entrar aqui no último espaço, próximo entre o Saint Just e o Mateus, aos últimos homens daqui da linha defensiva da barreira, do Sporting. O Otamendi consegue relacionar aqui os dois defesas, permitindo depois a Bá que apareça aqui de uma forma de trás para a frente, quase imperceptível para o Mateus, porque se preocupou em demasia em fechar o seu espaço e não conseguiu controlar o Bá. A equipa do Sporting possivelmente poderia ter ajustado aqui um pouco neste espaço, no último espaço, de forma que ficasse mais equilibrado e não houvesse possibilidade do Bá aparecer sozinho, e neste caso materializou depois o gol do Benfica após um cruzamento tenso do Di Maria, uma bola tensa no segundo poste. Portanto, analisando aqui o segundo gol do Sporting, nos momentos finais do jogo, um canto, neste caso aberto, batido pelo Edwards, a zona mista do Benfica, neste caso tinha três jogadores homem a homem, somente um jogador, que era o Rafa, que controlava aqui a entrada da área, e parece-me a mim que faltou aqui um pouco de controle deste segundo homem, neste caso o Geni, em função da bola depois poder ser ressaltada para fora e não haver forma de contrariar e chegar a tempo a esta segunda bola. Portanto, este posicionamento do Rafa aqui está colocado para impedir que haja esta segunda bola, mas falta um segundo jogador aqui que pudesse controlar este posicionamento do Geni, porque os jogadores depois são arrastados com o movimento, como é lógico, libertam espaço. Aqui no caso até foi com a marcação do Ornes, portanto foi arrastado. Os outros duas marcações também homem a homem foram conduzidos para uma zona diferente. Há um ressalto na bola, portanto a bola batida aberta, o Florentino consegue interceptar a bola, mas ao desviá-la a bola vai ficar em posse do Geni e com um remate indefensável para Turbino, coloca a bola de primeira com o pé direito e resolvendo o jogo desta forma,
depois aos 90 minutos já tornaria as situações diferentes, de poder haver a possibilidade de recuperar essa desvantagem e não permitindo ao Benfica poder, no mínimo, chegar ao empate. Em forma de conclusão final, penso que o primeiro golo sofrido pelo Benfica condicionou a forma de estar e a estratégia que o Benfica procurava, portanto, que era no fundo marcar primeiro e procurar ter a capacidade de ter bola e através da velocidade de Neres, Di Maria, Rafa, provocar realmente danos de uma forma mais vertical. No fundo, a linha do jogar do Benfica acaba por ser diferente, distinguir-se aqui do Sporting, pois o Sporting procura muito a questão da atração, do jogo curto, de promover ligações, de utilizar o corredor central para atrair e depois com a amplitude e profundidade nos corredores laterais, através dos seus médios alas, conseguir criar desequilíbrios no 1 contra 1. E o Benfica realmente conseguiu depois dar uma resposta a seguir ao golo sofrido de uma forma através, penso eu, que terá sido mais aqui um erro individual também de um passe do António que sai curto e depois fruto da pressão alta do Sporting, que foi uma constante, pelo menos até aos 60 minutos, que foi mais ou menos a fase em que as equipas começam a quebrar e começam a ter menor fulgor físico. Essa pressão foi sempre muito intensa, o Sporting procurou sempre bloquear os espaços, fechar o corredor central, não permitir que a bola entrasse por dentro no Rafa ou no Neres ou no próprio Di Maria, para que depois não criassem desequilíbrios em progressão, onde o Benfica é muito forte e tem essa transição realmente no seu jogo. E o Sporting foi competente e o Benfica, até terminar a primeira parte, tudo procurou fazer através realmente dessas saídas rápidas, com a progressão do Di Maria ou do Rafa ou do próprio Neres, mas é através de uma bola parada que acaba por chegar ao golo do empate e deixando assim o jogo em aberto e permitindo que estivesse ainda dentro do jogo, levando que para a segunda parte pudesse disputar e conseguir obter os seus 3 pontos também, como era de certeza o seu intuito. O Sporting, com muita qualidade também na sua posse, de uma forma inteligente foi fechando os caminhos ao Benfica, permitiu que o Benfica inclusive tivesse mais posse, tiveram 54% de posse, e para o Sporting 46%, uma posse consentida, penso também pelo Sporting, porque em vantagem permitiu que o Benfica tivesse alguma bola, mas que fosse controlada. Na segunda parte, o Sporting continua a ter capacidade, introduz alterações fruto de algum desgaste físico, o menor rendimento também do próprio Morita, acaba por, na troca com o Bragança, ganhar capacidade de jogo entre linhas, de jogo mais ligado, e depois com a entrada também de Edwards e de Paulinho, continuam a acelerar o jogo, portanto a manter uma intensidade alta, com bola, a conseguirem também algumas vezes transitar e criar perigo, ou por intermédio do Edwards já na segunda parte em progressão, e realmente conseguem equilibrar o jogo. É um jogo muito dividido, no qual o Benfica depois só faz uma alteração, que é a troca do seu avançado com muito desgaste, tem que se ter sempre com rupturas e com movimentos de profundidade, que torna que o seu desgaste seja mais intenso, e portanto trocou pelo ponta de lança, pelo Arthur Cabral,
que procurando, penso eu, que tentando procurar um bocadinho mais jogo direto, alguns jogos de cruzamento também, para algumas situações de cruzamento também para a área, onde pudesse fazer realmente moça ou ficar com bola e poder servir de apoio para os seus colegas, mas mesmo assim não foi por aí que o Benfica fez a diferença. Foi a única alteração depois que o Benfica acabou por produzir, e sentiu-se a partir de uma determinada fase da segunda parte que já havia jogadores com muito desgaste, o caso de Neres, de Di Maria, mas tem sido a lógica do Benfica, e neste caso a partir da oportunidade do Di Maria, de um remate cruzado, que a Israel acaba por fazer uma excelente defesa e levanta a bola à trave, que o Sporting controla o jogo na parte final, portanto consegue ter mais volume ofensivo, começa a criar situações de perigo próximo da área do Benfica, e fruto do que desse volume ofensivo fez com que o Sporting conseguisse, de uma forma também fortuita, mas essa felicidade também se procura, chegar à vantagem e não permitir ao Benfica a capacidade de resposta e poder recuperar dessa mesma. O Benfica, neste caso, pode-se queixar também de alguma falta de eficácia, em função de ser uma equipa que, das equipas, portanto, neste caso até mesmo a equipa com mais ataques na Liga, com mais finalizações, portanto falta gerar mais rendimento dessas ações, de forma a criar superioridade e vantagem sobre estas equipas que são da mesma igualha e que têm outro potencial, e que quando não se consegue realmente finalizar, portanto criar muitas oportunidades e não se finalizar, acaba por se pagar, e foi o que aconteceu. O Sporting fez por merecer também e acabou pela sua estratégia sortir efeito. Esta foi a minha análise do Sporting Benfica, espero que tenham gostado.